Oi pessoal, bom dia e tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Não gravei vídeo, gente, esses dias, porque esse final de semana foi bem corrido, bem, assim, perturbador um pouco, porque é preocupante, aliás. Minha cunhada tá doente, adoeceu do sábado para o domingo, foi bem corrido, mas graças a Deus ela tá melhorzinha, tá internada no hospital em Palmeira dos Índios. Aí eu tô esperando, o Júnior chegou hoje, o filho dela, eu tô esperando. Acho que ele, não sei, eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Não sei se ele tá dormindo, coitado, ou se ele foi trabalhar. Se só fez chegar e foi trabalhar. Que ele não trabalhou ontem, segunda foi feriado, ontem ele não trabalhou. Aí eu não sei como é que tá a situação de Júnior lá, se ele foi trabalhar, se ele tá dormindo, descansando. E minha cunhada tá internada no hospital para fazer alguns exames e tomar sangue. Se Deus quiser, logo ela tá em casa, em nome de Jesus. Aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para nós, né? Vou mostrar vocês aqui, vou fazer um geladinho, que tá muito calor. Aí eu vou aproveitar, ter um coco aqui, uma rapa de coco. Aí eu vou fazer aqui uma mistureba e vou fazer um geladinho, para tá refrescando esse calor, né, gente? Então deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha, gente, aqui tá o coco ralado já. Aqui eu tô com 2 caixas de creme de leite, aliás, de leite condensado. Eu não sei se eu vou usar as 2. Aqui uma gelatina sem sabor, tá aqui. Tô hidratando ela. Aqui eu tenho a essência de açaí para sorvete, mas eu sempre compro para fazer geladinho. E aqui temos as sacolinhas. Eu vou procurar, eu tenho Ligra Neutra. Aí eu vou procurar para mim estar usando também. O que é que eu vou fazer? Eu vou misturar, vou deixar um pouco desse coco para misturar com a essência de açaí, que fica gostoso. Aí eu vou misturar aqui no leite com leite condensado e depois eu coloco essa essência, aliás, essa gelatina, para dar um sabor, né? Aí aqui já tá hidratada, foi 5 minutos. Eu vou colocar ela aqui para dissolver. Olha, gente, aqui o leite eu vou colocar, peraí, deixa eu ver se eu consigo, mas vai ser difícil. Mas vamos ver. Eu vou colocar aqui Opa, não vai dar certo não, espera ainda. Olha, gente, já coloquei o coco aqui. Coloquei mais leite. Agora eu vou colocar... vamos colocar aqui o leite condensado, né? Pra nós mexer, dar uma esquentadinha. De quê? Pronto, ó. Coloquei aqui leite condensado. Vou dar uma mexidinha pra dar uma leve fervura aqui, pra dissolver, misturar o leite, o coco e o leite condensado. Depois eu acrescento mais açúcar, gente. Entendeu? Depois eu acrescento mais açúcar e mais leite aqui. Para fazer os nossos frau. O leite condensado é só para dar aquele sabor, né? Por último, eu acrescento aqui a gelatina. Ó, gente, já tá aqui, já tá pronto, já dei uma leve esquentada aqui, uma leve fervida, aliás. Aí agora vamos deixar esfriar, também colocar mais açúcar, eu vou ver, porque eu acredito que só se eu coloco outra caixinha de creme de leite ou de leite condensado, eu só coloco açúcar, pra mim ver aqui como vai ficar o sabor. Tô batendo, pessoal, agora. Já tirei, já deu uma esfriada e agora eu tô batendo aqui no liquidificador. Prontinho, olha aqui, ó, pessoal. Já bati todinho. Deixa eu pegar aqui a colher. Ó, já bati.
Tá aqui. Agora eu vou deixar baixar um pouco essa aqui, ó, essa espuma. Tá vendo aquela espuma? Aí eu vou deixar baixar um pouco e vou para depois ir colocando nos saquinhos. Tá aqui. Agora vamos colocar essa colher, esse copo, aqui tudo tampadinho. E aqui vamos pegar um pano de prato para poder estar cobrindo, né? Vamos cobrir aqui. Pronto. Agora já tá aqui cobertinho com pano de prato por causa dessas moscas. Pronto, gente, olha só esse saquinho. Vamos começar aqui encher, né? Nosso geladinho, nossos frau, como chamamos aqui. Às vezes do lado errado. Deixa eu abrir aqui, já tá mais fácil. Deixa eu ver o tamanho dessa sacolinha. Ó. Tamanho 22. Tem uma menor e tem uma maior, mas as outras é muito grande. Não gosto não daquelas grandes demais. Não quebrou, não quebra mais. Escapuliu, esse tripé tá quebrado, gente. Esse telefone fica caindo. Também agora arrancou uma banda aqui do lado do telefone. Quebrou um pouquinho do lado da... Não sei se pegou a tela ou só foi a... Quebrou em uns 4 cantinhos, uns 3 cantinhos. Não sei se atingiu a tela por dentro ou só foi a película. E caiu em cima da mesa com a cara. Então, fazer o quê? Ó. Primeiro, só arrochar. Primeiro frau, ou sacolé, ou geladinho, né? Então, vai render bastante. Não sei se vai ficar gostoso. Só quando tiver geladinho, né? Aí é que a gente sabe se vai ficar bom. E eu tô fazendo assim no olho. Vou pegar um pouquinho de água. Pegar aqui uma bacinha. Uma bacinha com um pouquinho de água para mim estar molhando os dedos. Que fica ligado, né? Cada copinho desse é 150 ml é 150 ml um copinho desse, a capacidade dele. Então, cada frau vai ficar com 150 ml. Muito bem. Ai. Gente, esses dias a morte do Papa, eu nem assisti mais, não acompanhei mais, porque estava tão cansada esses últimos dias, final de semana, a cabeça pesada, a mente pesada, então nem acompanhei. Hoje de manhã foi Vinícius que falou. Parece que o sepultamento é dia 26, né? No próximo sábado. Deus descansou nosso Papa. É assim mesmo. A gente vem para esse mundo para um dia voltar, né?
somos todos pecadores e vivemos aqui só uma passagem. E que passagem ilusória, que essa vida é só ilusão. E a gente vê, sei lá, as pessoas hoje não se unem, não se entendem, é só maldade, é só uns querendo engolir os outros, né? Tem gente, se pudesse, quando desse uma botada, engolia mais rápido do que uma cobra, sucuru, né? Aquelas cobras grandonas, que eu não sei nem o nome. Elas ainda ficam, vai comendo devagarinho, moendo. E o ser humano, às vezes, quando dá o bote, se eles pudessem, era de uma bocanhada só. Engolia, descia leve, descia reto. Mas, infelizmente, não é assim, né, gente? A vida. Infelizmente, a vida não é desse jeito. Desse jeito. Também teve o caso, eu acompanhei todinho. Eu sei que o Paulo Santos também acompanhou. Não sei se teve mais algumas pessoas, aliás, alguns de vocês que me seguem, né, dos meus inscritos, se acompanharam o caso da bebezinha, da Ana Beatriz, que a mãe primeiro ela falou que a criança tinha sido sequestrada, tinha 15 dias de vida só. Ela falou que a criança tinha sequestrada, depois ela ficou mudando as versões e no fim das contas, com muitas investigações, conversas entre a polícia e os advogados dela, conseguiram que ela falasse a verdade, né? Ela matou a menininha, ela matou a bebezinha Ana Beatriz. 15 dias de resguardo, ela estava com 15 dias de resguardo, a bebezinha só tinha apenas 15 dias. E aí, um acontecido triste, mas que em momento algum eu pensei em julgar, em dizer que é um monstro, que é um demônio, que é uma infeliz, não. Porque ela está sendo, o problema dela está sendo estudado, analisado pela uma parte clínica, né? Em questão de ter sido, tudo indica que foi um distúrbio. É uma depressão pós-parto e ela teve aquele surto, só que depois o que mais também deixa assim a justiça grilada é pela questão dela ter forjado um suposto sequestro, só que uma hora ela dizia que foi um sequestro, só que quando ela mudava a versão, ela não mudava a versão que nem muitos casos. Se é um carro branco, se é um carro preto, você diz que é um branco. Se é duas ou três pessoas, uma hora você diz que é três, uma hora você diz que é quatro, outra hora você diz que é duas, outra hora você diz que é uma. Já no caso dela não, quando ela mudava a versão, ela não mudaria a cor do carro, ela não mudaria a quantidade de pessoas, entendeu? Então, na verdade é como se foi um distúrbio, um transtorno muito forte. Ela disse que tinha, acho que 2 noites, que ela não dormia, com a bebezinha chorando muito, com cólica. O marido dela está em São Paulo, trabalhando, só que o marido dela veio no mesmo dia que ela falou que a criança tinha sido sequestrada. Porque eu não condeno essa criatura. Até porque a versão do marido dela foi, quando ele chegou, quando ele deu entrevista, foi muito favorável a ela. 10 anos que eles viviam juntos, tem um filho de 5 anos, com autismo leve, e ele disse que ela sempre amou muito o menino, sempre cuidou muito bem, sempre teve muita paciência com o filho mais velho. Em momento algum ela nunca perdeu a paciência com ele, ela sempre foi uma boa mãe, uma boa esposa. Ele relatou que 10 anos que vivia com ela, ele não lembrava
se um dia eles haviam discutido. Ele disse que não lembrava se um dia ele tinha discutido mais ela uma boa esposa, sempre presente, sempre viajava com ele para São Paulo na época das safras. Quando ela engravidou, eles planejaram essa gravidez, porque como eles já tinham um filho com problemazinho de autismo, né? Leve, mas ele foi diagnosticado com autismo. Aí ele disse que eles já tinham conversado para poder só vir um segundo filho quando o menino tivesse entre 5 e 6 anos. Aí eles pensavam em ter outro filho. Foi justamente isso que eles fizeram. A gravidez foi planejada. Ele disse que ela passou com 2 meses de gestante. Ela veio embora de lá de São Paulo para aqui para Alagoas, para Novo Lino, aqui pertinho de Maceió, porque lá era mais difícil para ela fazer o pré-natal. Ele falou que ela não sabia andar só lá. Aí para ele levar ela no pré-natal, para fazer o pré-natal, ele disse que era longe. Aí ele tinha que levar ela lá no atendimento do pré-natal e voltar para trabalhar. Então ficava muito corrida. Aí eles combinaram para ela vir para aqui, para a cidade deles, para Novo Lino, ficava perto da família dela, para ela fazer o acompanhamento, ter a criança e depois voltar. Aí também relatou que quando ela estava com 7 dias de resguardo, ela ligou para ele, falou que queria voltar, já queria voltar para São Paulo, para ficar lá com ele e para não ficar distante dele com as crianças, e que ela amava muito, muito a menina. Ele disse que amava muito. Ele não conheceu a bebezinha, só por foto e vídeo chamada, quando ela fazia. Aí como a pessoa vai condenar uma pessoa dessa, né? Ela está presa, teve audiência de custódia, quando ela confessou o crime. Aí ela foi levada, né, lá para a detenção, mas ficou lá à noite. No outro dia teve audiência. Ela está em cela separada, porque até então, se ela botasse numa cela junto com as outras detentas, iam lixar ela, como a população, na hora que ela confessou que mostrou onde estava o corpo da bebezinha, foram saindo com ela de dentro de casa, ela desmaiada, o SAMU veio. Aí a população até apedrejaram a ambulância. Esse ficou muito grande. A população apedrejou a ambulância do SAMU, chamando de assassina, e queriam até lixar a mulher dentro da ambulância, né? Mas nesse mundo só quem ficou para julgar foi Deus. Não fomos nós, seres humanos, fracos, pecadores e falhos. Momento algum eu julgo o que ela fez. Foi errado? Foi. Porque jamais eu vou chegar aqui e dizer que o que ela fez foi correto, foi certo. Mas ninguém em sã, uma mãe que ama seu filho, que espera por aquele dia, que deseja aquele momento chegar, como o marido dela falou, que ela falava que não via a hora de estar com a filha dela nos braços, vai pegar e vai asfixiar seu filho se ela não estiver fora dela. E até o olho dela, quando ela estava falando, relatando alguma coisa, você vê a expressão dela, que não é de uma pessoa normal. Ele também relatou que lá em São Paulo, muitas vezes, quando ele chegava tarde do trabalho, demorava, ele chegava um pouquinho, chegava mais atrasado. Ele disse que quando chegava ela estava tremendo, porque ela tinha uma crise de ansiedade muito forte. Ele disse que ela era muito ansiosa. Muito ansiosa, né? Ele disse que ela estava tremendo, que ele disse que ela estava de se segurar, porque ele tinha atrasado o horário de chegar em casa do serviço. Ele também relatou tudo isso. Ele disse que jamais ela, como mãe e como a pessoa que ele conhece, a Eduarda, que é a esposa dele, né? Ele disse que jamais ela, a Eduarda que ele conhece, faria uma coisa dessa. Aí o repórter perguntou se ela não estava nela, não era ela. Ele falou não. Nessa hora não era. Eu não sei como é que está agora, né? A relação deles, porque eu não vi mais.
nada, relato nenhum sobre o caso. E esse tá ruim de amarrar, viu, gente? Tá escorregando. Mas acho que logo, quando sair o laudo, né, do ML, vai ver. Os advogados estavam até tentando ver se conseguiu manter ela uma prisão domiciliar. Só que ela está em tratamento, ela está presa numa cela separada e está fazendo tratamento psicológico com psiquiatra, com um especialista no caso de mães que têm transtornos após o parto. E foi triste, muito, muito triste. Eu fico até pensando quantos julgamentos a gente faz, mas a gente não sabe o que realmente se passa na cabeça de uma pessoa. E num momento desse, quando é uma triste e ruim, porque tem delas que é ruim, ruim não, já é o demônio em figura de gente que não pode nem ser chamado de mãe. Mas eu acho que no caso da mãe da bebezinha, da Ana Beatriz, da Eduarda, foi diferente. Eu também, assim, no meu ponto de vista, eu achei muito como que uma menina, uma mãe, sozinha, o marido já estava em São Paulo trabalhando, tem a bebezinha, tem um filho já, uma criança já com problemas de autismo, mesmo que seja leve, mas precisa de atenção, de cuidado. E uma pessoa dessa está de resguardo e está em casa só. Não tem uma pessoa para estar acompanhando ela, pelo menos durante a quarentena, né? Ou aí uns 30 dias, e está dormindo, alguém está dormindo com ela lá na casa dela, ou ela está na casa da mãe, de uma irmã, de algum familiar, até passar o resguardo. Como pode? Porque, gente, uma mulher de resguardo fica abatida, fica sensível, e você sozinha dentro de uma casa com duas crianças, amanhecer e anoitecer. Os familiares sempre iam lá durante o dia, saber como ela estava, e o marido dela falou, saber como ela estava, como as crianças estavam, mas não era 24 horas, não era à noite principalmente, porque o que pesa é a noite, não é o dia, o que pesa é a noite, gente. Uma noite de sono não é brincadeira, uma criança chorando a noite todinha, como ela falou que não tinha conseguido dormir, tinha 2 noites que não dormia com a menina chorando. Aí vem o inimigo e conduz tudo que é de ruim para aquela pessoa fazer, não é isso? Isso é minha opinião. E eu vou continuar fazendo aqui meus geladinhos e volto já mostrando a vocês. Olha, gente, olha só, já terminei. Foi o que eu fiz. Para não ficar só os de coco, né? Aí eu enchi esses aqui, eu vou contar quantos deu de coco. Peguei Nescau, ó, Nescau, e despejei no preparo que já estava do leite condensado, a gelatina e o leite e o coco. Mexi, dissolvi bem e enchi esses aqui, fiz esses aqui com Nescau, né? Aí ficou uns de coco e Nescau e outros só coco. Vamos ver quantos deu. Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 de Nescau e coco. Agora vamos ver esse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, opa, deixa eu botar aqui na mesa, 14, 16, 18, 20, 23. Olha, Vinícius, agora pode guardar. 23 de coco, leite e leite condensado e 15 de chocolate. Prontinho, vamos guardar. Olha, pessoal, o Vinícius arrumou aqui, ó.
nessa parte aqui de cima. Pronto. Agora vamos deixar gelar, né?